Buenas! Estreando então um cenário novo, que não tá pronto, é verdade, mas já começou a criar uma cara de cenário. E eu sei que a gente anda um pouquinho sumido, mas calma, meu pequeno padawan mateiro, a gente ainda tem muito para falar de mate e o canal não vai acabar. Na verdade, acabou de começar. E hoje a gente vai responder a seguinte pergunta: o que surgiu primeiro, o chimarrão ou o tereré? Será que o chimarrão era gelado? Como que isso aconteceu? Esse e outros mistérios vamos desvendar agora. E para começar, vamos precisar contextualizar. Por que raios hoje em dia tem locais que tomam mate quente e outros tomam mate gelado? O que aconteceu, né? Senta que lá vem a história, porque começando lá do início, o primeiro povo que se tem registros, né, de tomar o mate foram os indígenas, os guaranis. Os guaranis que habitavam ali a região sul do Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina. Nessa época, as fronteiras ali daquela região eram muito indefinidas. E isso que eu tô te falando é segundo relatos de mais de 500 anos atrás, lá na época da colonização espanhola naquela região. Então, os índios guaranis passaram essa cultura mateira para os colonizadores, que por sua vez disseminaram, ajudaram a disseminar a cultura da erva mate em toda aquela região. Mas é importante frisar que provavelmente os índios guaranis já consumiam a erva mate muito antes da colonização. Mas infelizmente a gente não tem relatos históricos anterior, né, à chegada dos espanhóis. Sem querer criar polêmica agora, pessoal, mas baseado em fatos aí, né, em evidências, o consumo da erva mate, a história do consumo, ela é muito anterior aos gaúchos consumindo chimarrão. É muito anterior aos tererezeiros lá da região do Mato Grosso do Sul e dos paraguaios. É anterior aos argentinos, é anterior aos uruguaios consumindo mate. Então não faz sentido nenhum a gente querer se apropriar dessa cultura mateira, falar que é algo regional, que a sua cultura que começou, seja com chimarrão, seja com tereré, se isso já é muito anterior a todos nós, anterior a todos os nossos povos. A erva mate já estava lá, sendo infusionada pelos indígenas, muito antes das nossas nações aí serem colonizadas. Bom, mas como que o mate era tomado nessa época? Segundo esses relatos, a folha da erva mate era fragmentada, era apertada e tomada com água quente. E essas folhas fragmentadas com água quente eram tomadas numa pequena cabaça que era cortado no meio como se fosse uma tigela e sorvida então com um canudo de taquara, que na época era chamado de taquapi. E tu sabe por que a água era aquecida nessa época? Por dois motivos. Primeiro, por conta da qualidade. Na época a água era muito insalubre, né? Era uma água de rio, de lagoa, da chuva, muitas vezes uma água barrenta. E a água quente ajudava então a minimizar, ajudava a enganar, né, o gosto ruim. De certa forma, parecia que ia deixá-la um pouquinho mais limpa, feita aí sob o calor das fogueiras. E o segundo motivo é que ajudava a aquecer o corpo nos dias frios, porque naquela região lá da Plata, no inverno faz frio pra caramba, um frio rigoroso, de renguear Cusco, como dizem lá no sul. Surgia aí então os primeiros indícios do chimarrão. Obviamente, né, pessoal, que o inverno rigoroso, as baixas temperaturas sempre fizeram do chimarrão, do mate quente, a preferência lá na região sul do Brasil. Imagina tu aí naquele inverno de menos 2 graus, orelha ardendo, as cartilagens tudo duro, nariz escorrendo, a mão parece que vai quebrar, o pé não esquenta nunca, aí tu vai lá e sorve um chimarrão quentinho. Cara, não tem coisa melhor. Bom, o tempo foi passando, as coisas foram evoluindo e o mate gelado, né, o tereré, surgiu só bem depois. E segundo algumas histórias, foi somente na Guerra do Paraguai. Diz a lenda, né, essa história, que os soldados paraguaios durante essa guerra, entre um combate e o outro, né, na hora da folga ali, eles gostavam de tomar um chimarrão, né, um mate quente, para dar aquela revigorada, aquela energizada. O problema é que muitas vezes não tinha tempo para esquentar água. Imagina, tu no meio da guerra vai estar parando lá para fazer uma trempa e esquentar. Não dá, né? Então eles começaram a tomar frio e acabaram se acostumando com o sabor. Outra história que dizem, né, que também é aceita, foi na Guerra do Chaco, mas daí foi um pouco depois, 1935, se eu não me engano. Não, olhei aqui, 1932 e acabou em 1935. E durante essa Guerra do Chaco, né, entre Paraguai e Bolívia, os soldados, eles não esquentavam a água para não denunciar a posição, porque se esquentasse a água ia ficar fogueira, ia ficar fumaça, e isso ia denunciar a posição dos soldados. Então eles não esquentavam, tomavam mate gelado e seguiam aí a vida deles. E ainda tem outra versão que conta a origem, né, do tereré. E essa terceira origem se diz respeito aos escravos que se chamavam mensu, que eram escravos do nordeste da Argentina e do Paraguai, isso em meados do século XX. E essa terceira história diz que se esses soldados mensu
fossem pegos esquentando água, né, para tomar o mate, eles eram brutalmente espancados, né, torturados pelos seus donos. E por isso eles tomavam mate frio mesmo. E esses escravos, né, posteriormente, eles iam servir na Guerra do Paraguai e iam ajudar a disseminar a cultura mateira de mate gelado mesmo, que já tinham se acostumado por lá, pela batalha. E aí de lá se espalhou. Massa essas histórias, né? Tem alguma delas aí que tu já tinha ouvido falar? E o mais doido, né, é que essas histórias aconteceram naquelas fronteiras ali entre Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. E na época não eram fronteiras que nem hoje, fronteiras definidinhas, bonitinho. Não, pô, era tudo misturado. Tudo misturado, os povos ali, não tinha essa coisa de brasileiro, uruguaio, paraguai, era tudo como se fosse uma coisa só, tava todo mundo brigando pelo seu espaço. E o que acontecia é que essa cultura mateira, ela foi se misturando, né, entre povos, culturas diferentes, regiões quentes e frias. Cada um foi se adaptando, né, com o seu mate, né, dependendo se fazia mais frio, mais quente. Aí depois essas fronteiras foram sendo definidas. Enfim, daí isso ecoa até hoje. Mas vejam, né, que as histórias do tereré são bem posteriores às histórias do chimarrão. Mas vamos trazer para nossa época, né? Como que tá a questão do mate hoje em dia? Como a gente viu, o clima, ele é um fator preponderante aí na hora de tu escolher entre um mate quente ou frio. Por exemplo, a região norte, nordeste, centro-oeste do Brasil são regiões extremamente quentes, então são regiões que são propícias para te tomar um mate gelado. Porque nessas regiões, né, o clima é quente na maior parte do ano. Então, quando tu toma um tereré, ajuda a refrescar, ajuda a hidratar. E como regra geral, a gente tem o chimarrão mais consumido nos locais que fazem mais frio, né, que é a região sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Mas isso é só uma regra geral. Existem várias exceções e o consumo do mate está crescendo em nível Brasil em todas as regiões, independente de ser quente ou frio, vai depender muito do teu paladar, de como tu está acostumado, de quais são as tuas preferências. O fato é que o consumo do mate, seja quente ou frio, está crescendo em nível Brasil em todas as regiões, tá? Então deixando a gente sonhar, hein? Dito isso, então, agora tu entende por que o chimarrão ele é mais consumido na região sul do Brasil e o tereré é mais consumido na região centro-oeste e no Paraguai. Independente se for quente ou frio, tu acha todos esses mates na nossa loja de recomendações, que o link vai estar na descrição do vídeo. Vai lá comprar teu mate. E agora também tu já sabe, né, que o clima e a origem foram ali dois pontos chaves na hora de saber a preferência pelo mate quente ou gelado em cada região. E que provavelmente os primeiros mates que surgiram, né, no mundo foram tomados quentes. Mas como a gente viu, a gente não tem evidência histórica anterior à colonização. Então pode até ser que os primeiros mates fossem bebidos frios, mas a gente nunca vai saber disso. Doideira, né? Infelizmente. Mas eu quero saber de ti. Tu acha que o mate, faz sentido que o primeiro mate tenha sido bebido quente, como os colonizadores espanhóis relataram lá pra gente? Ou tu acha que não? Tu acha que começou ali frio mesmo? Me deixa nos comentários, quero saber a tua opinião. E a gente se vê no próximo vídeo. Bons mates!